Então, gente, vamos lá, voltando para cá. Então, na verdade, eu preciso que você se lembre disso. Então, essa é a estrutura de uma petição simples. Toda petição que for petição simples, ela vai ter essa estrutura. Você tem que saber isso. Quais são as petições simples, as que não são recursos, ok? Agora, os recursos são petições dúplices. Então, como é que fica essa apresentação dos recursos? Então, eu tenho uma interposição. Primeiro, peraí, deixa eu botar aqui. Então, a gente tem uma petição de interposição, são duas petições. O recurso é composto de duas petições. Na vida real processual penal, na vida real, apelação, recurso em sentido estrito e o agravo em execução, primeiro você apresenta a interposição perante o juiz que proferiu a decisão que você vai atacar. Aí o juiz analisa essa petição de interposição, verifica se admite o recurso ou não, se ele preenche aqueles requisitos que eu falei no bloco anterior. E aí, se ele receber o recurso, ele vai intimar a parte que recorreu para apresentar as razões. Então, na vida real, a interposição é feita num dia, as razões em um outro prazo, tá? Mas, na prova da OAB, não. Na prova da OAB, você tem que apresentar a interposição e as razões juntas, viu? Então, você vai ter que preparar uma petição de interposição, que é como se fosse uma folha de rosto, e depois as razões recursais, ok? Tudo no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma data e tudo mais, certo? Então, voltando para cá. Então, o que eu tenho? Interposição e razões. E qual é a diferença mesmo, hein, gente? A petição de interposição é aquela petição em que eu vou chegar e vou dizer assim, olha, quero recorrer. Juiz, eu não concordo com essa decisão e quero recorrer. E nas razões? Nas razões eu vou explicar por que eu não concordo com a decisão, por que a decisão está errada, por que a decisão tem que ser reformada. E vou pedir a reforma dessa decisão, certo? Então, você tem que lembrar, recursos possuem duplo juízo de admissibilidade. Caberá ao juiz que proferiu, ao juizou, né, que proferiu a decisão da qual eu vou recorrer, uma primeira análise dos requisitos. E depois, quando o recurso, se esse juiz aceitar o recurso, ele vai remeter o recurso para a segunda instância e, na segunda instância, quer dizer, no grau, no órgão que reforma, né? Depende, porque poderia ser um recurso especial extraordinário, né? Especial para STJ, extraordinário para STF, mas, na hora que esse recurso subir para o tribunal que vai julgar, esse tribunal vai analisar de novo aqueles requisitos. Ha! Exatamente. Então, existe um duplo juízo de admissibilidade. E só se o recurso passar por esses dois juízos de admissibilidade é que o tribunal vai analisar o mérito. Entendeu? Então, o que eu preciso que você entenda é isso. E aí você tem a interposição, que vai ter essa estrutura. O endereçamento, porque sempre toda petição tem endereçamento, a apresentação, quem é que está ali, né, querendo recorrer. Aí o nome do recurso, a fundamentação, e aí você vai pedir ao juiz que ele receba o recurso, que ele admita o recurso. E aí vai fazer o fechamento. A petição de interposição, gente, é uma petição mega simples, idiotinha, viu? Não tem, são todas iguais, todas as petições de recurso são iguais. A única diferença é que alguns têm juízo de retratação, mas o seu mozão vai te dizer isso, certo? E depois nas razões você vai fazer o endereçamento, só que agora o endereçamento é para o tribunal, vai falar dos fatos, direito, né, pedido e vai fazer o fechamento, entendeu? Então, a diferença é que na interposição você não vai falar de fatos, de direito. Na interposição você só vai dizer assim, olha, inconformado com a decisão, quero a reforma. Entendeu? É isso, interpõe o recurso tal. Requeiro seja admitido o recurso e remetido os autos para a instância superior para fins de procedimento, processamento e julgamento. Só isso. Então, não tem muita coisa. Então, o que você precisa lembrar é que os recursos têm uma estrutura de petição dúplice, ok? E aí eu quero que você se lembre desse detalhe, toda petição. Repare que nas razões recursais também, né? Toda peça que vai tratar, que vai discutir a matéria, certo? Ela, na verdade, tem fatos, direito, pedido. Ok? Ficou claro? A ordem é essa, fatos, direito, pedido. Agora, vamos analisar uns exemplos de petições simples, que tem nome. Veja, essa aqui, ó, porque as petições simples podem ou não
configurar uma peça nomeada. Então, são exemplos de petições simples que têm nome, ok? Ó, a resposta à acusação, as defesas prévias ou respostas preliminares, os memoriais, as peças de liberdade, as petições iniciais, tipo denúncia, queixa-crime, petição inicial de habeas corpus, revisão criminal, mandado de segurança, tudo isso é petição simples com nome, entendeu? Nome e fundamento legal, né? EF, tá? Agora, veja, eu posso, durante um processo, fazer ao juiz inúmeros pedidos. Eu posso, por exemplo, imagine que eu tenha descoberto a existência de um documento muito importante que ajude o meu cliente. Eu não tenho que pedir ao juiz para ele autorizar a entrada desse documento dentro do processo, é o que chama-se juntada. Então, eu vou pedir ao juiz a juntada daquele documento. Mas não é uma petição com um nome, é um simples requerimento. Entendeu? Essa petição não tem um nome, né? Outro exemplo, imagine que durante o processo eu verifique que ocorreu a prescrição. Então, nesse caso, eu posso chegar lá e pedir para o juiz, olha, reconheça a prescrição, ela aconteceu, né? É um simples requerimento, não tem um nome, né? A mesma coisa, vamos imaginar que você esteja em grau de execução, já está na execução da pena, e aí o indivíduo faz jus a livramento condicional, ou faz jus à progressão de regime. Aí você vai pedir ao juiz para reconhecer o direito dele à progressão de regime, o direito dele ao livramento condicional, mas não é uma petição nomeada, é uma petição, entendeu? É um requerimento de reconhecimento de uma coisa, entende? Então, na verdade, uma produção de uma prova, né? Sei lá, oitiva de uma nova testemunha, até a juntada do subestabelecimento, quando muda de advogado, é uma simples petição. Então, existem inúmeras petições simples que não têm nome. Como exemplo, eu coloquei aqui pedido de produção de prova, reconhecimento da prescrição, pedidos durante a execução da pena, certo? Maravilha. Agora, as petições dúplices são os recursos. Já falamos sobre isso. Temos a petição de interposição e as razões recursais. E aí, lembrando disso, olha para cá. O juízo que proferiu a decisão, olha só, que é o juízo de piso, porque, olha bem, gente, eu tenho aqui a estrutura do Poder Judiciário, né? Juiz de primeira instância, juízo de segunda instância, os tribunais, né? TJ, TRF, se for na eleitoral, TRE, na trabalhista, o TRT, né? E tal. Então, juízos de primeiro grau, no nosso exemplo aqui, juiz estadual, juiz federal, tribunal de justiça, tribunal regional federal, beleza? Aí depois eu tenho as instâncias especial, que é o STJ, e extraordinária, que é o STF, mas são exceções, né? Então, quando eu penso nessa estrutura básica, o que eu tenho que lembrar é o seguinte, quando eu entro com um recurso, existe uma decisão proferida pela instância inferior e eu vou recorrer para a instância superior para tentar modificar essa decisão, ok? O juízo que proferiu a decisão, eu chamo de juízo ACO. E o juízo para quem eu estou encaminhando o recurso, buscando a reforma, ou seja, o órgão que vai julgar o recurso, é o que a gente chama de juízo ad quem, ok? Então, aí, veja, se eu estou trabalhando uma apelação, o juiz de primeira instância que proferiu a sentença é o juízo ACO. O tribunal que vai julgar o recurso é o juiz ad quem. Ah, mas Ana, e se fosse um recurso extraordinário? Se fosse um recurso extraordinário, o tribunal que proferiu o acórdão, TJ ou TRF, é o juízo ACO. E o STF seria o juiz ad quem, que seria o juízo a julgar o recurso, né? Fato é que, veja só, na hora de eu entrar com recurso, existe a petição de interposição mais as razões recursais. E aí, olha para cá, gente, é só fazer um xizinho. A interposição vem para o juízo ACO, as razões recursais para o juízo ad quem. Então, a interposição é para baixo, as razões para cima, porque primeiro o juiz lá embaixo vai ter que analisar se admite ou não o recurso, para depois o tribunal apreciar o recurso em si. Ok? Tranquilo? Beleza! Então, a gente fecha isso. E aí, a gente tem aqui, gente, uma estruturinha básica, né? Olha só, a estrutura básica, mas que vai fazer a diferença. Eu acho que essa é uma falha muito grande nas faculdades, viu? O certo era que as faculdades tivessem uma matéria, tipo assim, quem é quem?
na estrutura do judiciário e órgãos paralelos, digamos assim? Veja só o Ministério Público, gente, tem um monte de Ministério Público, na verdade o Ministério Público é uno e indivisível, mas existe o MP federal, o MP trabalhista, o MP eleitoral, o MP, veja, estadual, né? E aí existem os cargos todos, e você não sabe, quando você escuta o nome, na maioria das vezes você fica assim, pô, quem é esse aí? Né? Ó, por exemplo, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria da União, né? Então, pô, e os procuradores federais? Você não sabe quem é quem, sabe? Então você fica sem saber. É meio complicado isso. Devia ter uma matéria na faculdade. Mas agora não é hora, não, hein? Agora a gente tem que correr atrás. Mas se tiver dúvida, é só me perguntar que eu explico, tá bom? Gente, a gente explica tudo. E sabe o que que acontece? Olha para cá. Você não sabe alguma coisa porque você não perguntou. E você não perguntou, sabe por quê? Porque você ficou com vergonha, que achou que todo mundo sabia na sala de aula. Era isso, não era? Então vamos parar com isso. Se você tiver dúvida, você tem que perguntar, tá bom? Então vamos lá, voltando para cá, tá? Então reparem, quando uma decisão é proferida pelo juiz estadual, quem vai reformar a decisão desse juiz estadual é o TJ. Mas se a decisão foi proferida pelo juiz federal, quem reforma a decisão é o TRF. Agora reparem que, havendo uma decisão do TJ ou do TRF contrária à lei, ou sobre a qual existe o que a gente chama de dissídio jurisprudencial. O que que é isso, Ana? Quando, imagine que o TJ do Rio interprete uma lei de uma determinada forma, mas diferente do que diz o TJ de São Paulo. Isso é um dissídio jurisprudencial. Aí, nesse caso, eu vou poder entrar com recurso especial lá para o STJ, né? E acima do STJ, veja, só o STF, mas aí o STF para recursos extraordinários, né? Então, a gente tem aqui instância especial, instância extraordinária. Ficou claro, gente? Então, é simples. Agora, no juizado especial, é diferente. E eu quero que você guarde esses dois gráficozinhos aqui, porque quando a gente for falar de apelação e de recurso especial e de recurso extraordinário, a gente vai voltar a usar esses gráficos, ok? Porque reparem que a estrutura dos juizados especiais criminais não passa pelo STJ. Por algum motivo, que nós vamos ver oportunamente, não existe a possibilidade de um recurso especial contra uma decisão da turma recursal do juizado. Depois a gente olha isso. Eu quero só que você guarde esse gráfico, ele vai te ajudar lá na frente. Tá bom? Fechado, gente? E aí vamos voltar para cá. Então, o que que uma petição de interposição de recurso deve ter? Ela deve ter a indicação do nome do recurso interposto, a fundamentação legal, o pedido para o recurso ser admitido e remetido à instância superior para julgamento, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque alguns recursos possuem o que a gente chama de juízo de retratação. Ou seja, quando eu entro com recurso em sentido estrito e o agravo em execução, a lei autoriza que o juiz, uma vez interposto o recurso em sentido estrito, se retrate da decisão que ele proferiu. E se isso acontecer, não vai precisar subir o recurso lá para cima para o tribunal, entendeu? É o juízo de retratação. Então, nesse caso, a gente vai ter que colocar isso na interposição. Ana, a gente vai treinar isso? Vai treinar muito. O que eu quero agora é que você olhe o seguinte. Então, a interposição é endereçada para o juízo, né? ACO, e as razões endereçadas ao tribunal. E nas razões é que você vai falar sobre os motivos de fato e de direito e formular o pedido de reforma daquela decisão. Ok? Entendido, gente? Depois nós vamos ver esse negócio de conhecido e provido e tudo mais, tá? Embargos de declaração é que é uma petição, veja, é um recurso, eu posso usar como petição dúplice, mas também posso colocar como petição simples, porque lembra do motivo que eu falei? Do porquê que as petições dúplices são dúplices? Porque, na verdade, o órgão que vai decidir o recurso não é o mesmo que recebe a petição inicial, a petição do recurso. Então, quando eu recorro, eu apresento a minha petição de recurso para o juiz que proferiu a decisão. Ele analisa se recebe o recurso ou não, e só se ele receber é que ele manda para cima, né? Então, quem vai julgar o recurso não é a mesma pessoa a quem eu digo, quero recorrer. Ficou claro? Tá? Nos embargos de declaração, não. Os embargos de declaração têm o que a gente chama de efeito iterativo, ele itera a instância. O próprio juiz que proferiu a decisão é que vai resolver os embargos. Então, por isso que os embargos podem ser tanto em petição dúplice como em petição simples. Não faz diferença, ok?
Ana, e as contrarrazões? As contrarrazões, elas são uma petição, que nem tem as razões, né, e tem as contrarrazões. Só que as razões, elas não têm que vir com uma petição de interposição? As contrarrazões também vão vir com uma petição de interposição ou de apresentação das contrarrazões. Porque eu preciso dizer para o juiz, olha, aqui estão as contrarrazões, entendeu? Então, tem que ter, assim, meio que uma introduçãozinha. Mas a gente vai treinar isso tudo mais para frente. Bom, agora vamos lá. Quero que você preste atenção no que eu vou mostrar agora, tá? As peças de defesa, em especial as peças de defesa. Não que as peças, outras peças de acusação, recurso da acusação, enfim, contrarrazões, não tenham isso. Mas as peças de defesa, principalmente a resposta à acusação e as defesas prévias ou preliminares, que são iguais às respostas, à resposta à acusação, é uma peça quase idêntica. Os memoriais, as razões recursais e as contrarrazões, elas geralmente possuem o que a gente chama de preliminares. Ok? Em geral, as questões, as preliminares são questões de natureza processual. Vamos dar um exemplo. Imagine que uma denúncia tenha sido oferecida a um juiz incompetente. Se uma denúncia foi oferecida a um juiz incompetente, na minha peça de defesa, ao elaborar a peça de defesa, eu vou ter que sustentar a incompetência desse juízo. E isso é uma questão que tem que ser observada ou analisada antes da discussão de mérito daquela minha causa. Porque se o juiz for realmente incompetente, ele não pode analisar o mérito, não é verdade? Então, as questões processuais, elas geralmente, não necessariamente, mas geralmente, estão relacionadas a nulidades. Ou, veja, nos levam a uma nulidade. Então, como as nulidades retiram o efeito daquele ato, retira a validade do ato e, por consequência, o seu efeito, então eu tenho que analisar todos esses aspectos processuais, que são chamados de preliminares, antes do mérito. Então, nessas peças, que são as peças de defesa, defesa prévia, defesa ou resposta preliminar, resposta à acusação, memoriais da defesa e os memoriais da acusação também. Veja, razões e contrarrazões recursais são peças que geralmente, além das questões de direito penal, que serão discutidas, se o réu tem que ser absolvido, se não tem, por quê e tal, veja, você vai ter que sustentar, caso o enunciado da questão apresente alguma coisa que, se não for respeitada, que se não for reconhecida, vai dar em nulidade, ok? Então, na verdade, existem questões preliminares na maioria dessas nossas peças. Ana, já caiu alguma peça na nossa prova em que não havia preliminar? Já. O engraçado é que a gente também fica assim, na hora que vem a prova, né? E a gente vai olhar, pô, cara, não tem nenhuma preliminar, tem certeza que não tem nenhuma preliminar aqui? Pô, mas geralmente tem preliminar, por quê? Porque é a forma que a banca tem de cobrar de você se você sabe processo. Geralmente as questões preliminares estão relacionadas ao processo penal e as questões de mérito relacionadas ao direito penal. Existem alguns temas que transitam nas duas, viu? Vou te dar um exemplo. Extinção da punibilidade, prova ilícita. Então, são temas que, quando aparecem na nossa peça, eles são temas que são, ao mesmo tempo, preliminar e mérito. Ana, isso significa que eu vou precisar falar duas vezes? Não, significa só que você vai precisar falar, tá? Só isso, para de ficar preocupado, não tem grandes formalidades. Se você falar uma vez só, já está resolvido, tá? Mas o que interessa é que você tem que lembrar que você não pode também colocar assim, isso é mérito, isso é preliminar. Não, porque tem coisas que
que são as duas coisas. Entenderam? Então, é só você relaxar, tentar criar um jeito de guardar como é que se acha essas coisas, olhar a questão com calma, tranquilidade e sempre se lembrar, se tiver alguma coisa que leve à nulidade, se tiver alguma coisa, entendeu? Que seja de matéria de processo ou que interfira no processo, geralmente é uma preliminar. E as questões de direito penal geralmente são questões de mérito, ok? Tranquilo, gente? Certo? Ana, na hora da prova, você mostrou ali uma estrutura de petição simples. Sim, está aqui, estrutura básica das petições simples. Na hora da prova, nessa minha estrutura básica das petições simples, você colocou aqui do direito preliminares e mérito. Eu preciso necessariamente fazer essa divisão? Eu preciso escrever assim, do direito, das preliminares, do mérito. Preciso fazer isso? Ou eu posso escrever direto? Pode escrever direto. A única vantagem de escrever preliminares e mérito é auxiliar no seu raciocínio, ok? Também pode ajudar lá na hora do examinador, mas assim, não vai fazer diferença. Tem gente que prefere escrever corrido, tem gente que prefere separar. Faça da melhor forma para você e vai estar tudo ok. Ficou claro? Ah, eu prefiro separar, eu acho que fica mais fácil de eu identificar, mais tranquilo. Então, separe. Ah, eu tenho medo de botar a preliminar no mérito, o mérito na preliminar, então não separe. Veja, a gente costuma colocar cabelo em ovo, sem necessidade, ok? Entendido? Não quero isso, não, tá? E aí agora, como é que você vai fazer o endereçamento? Como é que você vai escrever a sua petição simples? Então, você vai escrever nesse formato que está aqui, ok? Entendido, gente? Ana, mas olha para cá. Na hora da prova, eu tenho umas dúvidas assim bastante bobas. Quais são as dúvidas? Poxa, qual é o espaço que eu deixo entre o endereçamento e a apresentação? Ai, meu Deus, qual é o espaço que eu deixo aqui? Ai, olha só, eu estou com essa dúvida. Ah, meu Deus do céu. Afinal de contas, qual é o nome que eu uso nesses casos? Ai, Santo Antônio, o que que eu vou fazer? Oh, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço e tal. Eu tenho um monte de palavras, um monte de coisas que eu não sei fazer isso e não sei o quê. Gente, esse vai ser o objeto da nossa primeira oficina, do nosso primeiro workshop, ok? E eu estou esperando por você na próxima aula. A gente vai começar, vou terminar isso aqui, a gente vai falar sobre prazos processuais e penais, e aí nós vamos começar a trabalhar um tema extremamente importante. Pare de achar que você tem que sair vendo peça, você tem que saber o que colocar lá dentro, viu? Tá? Então, o nosso primeiro tema, depois que a gente tiver finalizado isso aqui, e trabalhado a questão relativa às, oh meu Deus do céu, aos prazos, nós vamos começar a trabalhar a prescrição, que é um tema muito importante e que pode fazer o divisor de águas na hora da sua prova. Já existiram provas de segunda fase em que prescrição caiu na peça e em duas questões. Você já pensou se isso acontece na sua prova e você não sabe prescrição? Então, é um tema muito importante, nós vamos discutir a partir da próxima aula, mas primeiro a gente vai fechar esse textinho aqui. Você tem o texto aí, só olha, porque eu só vou passar rapidamente por ele, tá? Vamos falar dos prazos e, em seguida, prescrição é o nosso tema. Um beijo, até lá.